Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fradique Júnior e hoje vamos dar início às nossas aulas para a Polícia Penal de Pernambuco. A Polícia Penal de Pernambuco que lançou o edital recentemente e tem prova marcada para o dia 10 de abril. Nós vamos aqui no canal, como vocês já acompanham, alguns que já acompanham o canal, vamos estudar inicialmente a legislação estadual. Então todos os tópicos de legislação estadual que tem no seu edital nós vamos ver aqui. Os vídeos serão postados toda quinta-feira e sábado, a partir das 18 horas. Toda quinta e sábado você vai ter vídeo com aulas gratuitas para a Polícia Penal do Estado de Pernambuco. Inicialmente nós vamos ver nos tópicos de legislação estadual o tópico 2 do seu conteúdo programático do edital. Veja, nós vamos postar aqui agora o conteúdo e você vai ver no tópico 2, tem lá, Constituição do Estado de Pernambuco. Então, Constituição do Estado de Pernambuco, você vai ver aqui no canal de forma atualizada e com comentários e questões gratuitas também na descrição do vídeo. Clicando na descrição do vídeo você tem o conteúdo que pode baixar de questões em PDF com comentário, gabarito e também a indicação de cursos. A indicação de cursos que você pode estar clicando e adquirindo, né? Desde já, eu agradeço ao pessoal que vem curtindo, compartilhando, o pessoal que já acompanhou os outros cursos, os cursos para a Polícia Civil, para a Polícia Penal de Alagoas, também um curso básico para a Polícia Civil da Paraíba. E agora vamos com foco na Polícia Penal de Pernambuco. Ok, pessoal, a Constituição do Estado de Pernambuco, ela vem disposta com cerca de 254 artigos, né? Esses artigos, muitos já sofreram atualizações que são as alterações por meio de emenda constitucional, por meio de uma emenda à Constituição do Estado de Pernambuco. Então vocês vão ver durante o estudo da Constituição que alguns artigos sofreram alterações e atualizações, né? Então nós vamos acompanhar durante aqui o estudo da Constituição do Estado de Pernambuco. Vamos lá. A nossa Constituição do Estado de Pernambuco, ela traz inicialmente no seu preâmbulo, que é uma mensagem política, uma mensagem que inicia a lei. O preâmbulo traz uma mensagem de intenção dos políticos que elaboraram aquela lei. Então o preâmbulo do Estado de Pernambuco, ele vai dizer lá que esta Constituição foi elaborada, né, pelos representantes do povo de Pernambuco, sobre a proteção de Deus. Então, o representante do povo de Pernambuco vai trazer essa mensagem, né, sobre a proteção de Deus, né, por meio de uma Assembleia Estadual Constituinte. Então, ela foi criada por meio da Assembleia Estadual Constituinte, vem visando as lições do civismo e da solidariedade humana de Joaquim Nabuco. Então, vem visando e buscando empregar o quê? O civismo e a solidariedade humana de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, quem foi essa figura aqui, Joaquim Nabuco? Joaquim Nabuco foi um grande político da época e advogado, militante das causas de libertação dos escravos. Ele que advogou para muitos escravos e até chegou a inocentar alguns e liberar da pena de morte que antigamente existia, né, na época. Então Joaquim Nabuco, os legisladores colocaram no preâmbulo que a Constituição e o Estado de Pernambuco devem seguir as lições cívicas de Joaquim Nabuco e de solidariedade. Também deve preservar as tradições literárias, né? Ter fidelidade à Constituição da República Federativa do Brasil, então ter fidelidade à Constituição da República Federativa do Brasil, compromisso na busca da igualdade entre os cidadãos, então compromisso na busca da igualdade, da acessibilidade aos bens espirituais e materiais, então preservar também a acessibilidade a bens espirituais e materiais, e visando também a intocabilidade da democracia, também visando promover o quê? Buscando promover uma sociedade o quê? Livre, justa, livre e solidária. Então, visando promover uma sociedade justa, livre e solidária. Essa é a mensagem inicial da nossa Constituição do Estado de Pernambuco. Então, veja, é a intenção política. Ele vai trazer um texto constitucional com todas essas intenções para que a Constituição seja redigida visando isso,
visando a solidariedade, visando promover uma sociedade justa, livre, solidária. Visto isso, estudado o preâmbulo, nós vamos ver que o preâmbulo da Constituição Estadual pode ainda não ter caído em questão de concurso, mas pode ser cobrado, pode ser cobrado. Agora, pode ser cobrado de algumas formas, ou visando que o candidato tenha ciência da eficácia jurídica do preâmbulo, ou observando alguns termos, algumas intenções e lições que ele traz. Algumas intenções e lições que ele traz. Por exemplo, perguntado se o candidato tem consciência de que qual é a eficácia jurídica, qual é a eficácia ou a relevância jurídica do preâmbulo da Constituição Estadual, qual seria? Você sabe responder, processo? Se caso ela pergunte. Pois já caiu em prova para procurador do Estado, já caiu em prova para advogado, já caiu em prova também da área de nível médio, já caiu em prova. Se você fizer uma básica pesquisa, questões sobre preâmbulo de Constituição, já caíram cerca de quase 50 questões sobre preâmbulo. Né? Apesar de não ter a força normativa que nós vamos ver, não tem essa relevância normativa, essa relevância jurídica, mas ela também é cobrada no âmbito das provas de concurso. Né? Para vocês terem ideia, essa primeira questão aqui caiu numa prova de MP e também de procurador, também caiu nesse sentido aqui. Aí ela pergunta, a jurisprudência do STF vem adotando quanto ao valor do preâmbulo a teoria da... Então, quanto ao valor do preâmbulo, é adotada a teoria da o quê? Segundo o STF, o STF. A teoria, letra A, teoria da relevância jurídica. Letra B, teoria da relevância jurídica direta. Letra C, teoria da relevância jurídica, da irrelevância jurídica. E letra D, teoria da relevância jurídica indireta. Então, se cair na sua prova, você vai saber que o STF já decidiu e é pacificado na jurisprudência, que isso aqui é a decisão reiterada dos tribunais. Então, o STF decidiu que o texto do preâmbulo, ou seja, essa mensagem do preâmbulo, não passa de mera intenção política, é uma mensagem política. Então, se ela é uma mensagem política que inicia o texto da Constituição, ela vem antes dos artigos, então ela é uma mera intenção do legislador, é uma opinião política, é uma mensagem política. Então, se ela é mensagem política, ela não tem relevância jurídica, ela é irrelevante, ela tem uma irrelevância jurídica. O gabarito aqui seria a letra C, irrelevância jurídica. Irrelevância jurídica porque ela não tem força normativa. Não pode alguém exigir que o cidadão venha cumprir ou que alguém venha cumprir o que está prescrito no preâmbulo, o que vem prescrito no preâmbulo. Por exemplo, o preâmbulo cita a proteção de Deus. Se a pessoa for ateu ou tiver outra religião que não acredite, ela não está obrigada a declarar a proteção de Deus. Então tem essa característica. O preâmbulo ele não tem força normativa. Então não é obrigado seguir, não é obrigado observar e tem, segundo o STF, ela é o quê? O preâmbulo tem um valor o quê? De irrelevância jurídica. Ele não é relevante para o âmbito jurídico. Né? Já na alternativa A falava em relevância jurídica. É quando tem o quê? A eficácia. Né? Quando se fala em relevância jurídica, é quando existe eficácia da norma. Existe eficácia da norma. E quando se fala na letra B de relevância jurídica direta? Uma relevância jurídica direta é a eficácia da norma com base na atuação de quê? Do Estado. Com base na atuação do Estado. Com foco na atuação do Estado. Na atuação do Estado. Então, a irrelevância jurídica é quando não há força normativa. Quando não há uma força normativa, então não é obrigado a cumprir aquela norma e não se pode exigir que as pessoas venham cumprir essa regra, essa norma. Então há uma irrelevância jurídica. Já na letra D, a relevância jurídica indireta, é adotado pela doutrina, pelos doutrinadores, que diz que a Constituição, no seu preâmbulo, o texto do preâmbulo, tem uma força normativa indireta, ou seja, uma relevância jurídica indireta. Apesar de não ter força normativa, apesar de não ser exigida a sua aplicabilidade, ela constitui característica da Constituição. Se ela é característica da Constituição, ela faz parte de uma relevância jurídica indireta. Então isso aqui é doutrinário, essa letra E
diz que existe uma relevância jurídica indireta. Está ligado ao quê? As características da Constituição. As características da Constituição, está ligado? As características da Constituição. Então, a sua resposta para o examinador é que o preâmbulo não tem força normativa, ele é irrelevante juridicamente, ele tem irrelevância jurídica. Então, se perguntado na sua prova, você já sabe que o preâmbulo, o texto do preâmbulo da Constituição do Estado de Pernambuco, da Constituição Federal da República do Brasil, seja qual for a Constituição, ela não tem força jurídica, ela é irrelevante juridicamente. Mas pode ser perguntado em prova, pode ser objeto de questões, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? Se perguntado na sua prova, você já sabe. Né? Agora vamos ao artigo 1º até o 5º, que fala da organização do Estado. Do artigo 1º, que traz princípios, até o 5º, que trata da organização do Estado de Pernambuco. Vamos lá. Pessoal, no artigo 1º nós vamos ter o quê? Ele vai trazer alguns princípios da Constituição do Estado de Pernambuco. Vai dizer lá que o Estado de Pernambuco é parte integrante da República Federativa do Brasil. Então, o Estado de Pernambuco é parte integrante da República Federativa do Brasil e se constitui em Estado constitucional. Então, é Estado constitucional, ou seja, ele obedece às regras da Constituição da República e é estabelecido por uma Constituição. E também se constitui em Estado democrático de direito. Lembrando que o conceito de Estado democrático de direito está pautado em quê? Está pautado naquele controle de que um Estado democrático de direito é aquele onde o poder do Estado de controlar os particulares ele é limitado para que ele não avance. Então, nós estamos e vivemos em um Estado democrático de direito, pois nós temos direitos garantidos pela nossa Constituição. A nossa Constituição diz lá, o cidadão pode e tem o direito de ir, vir e permanecer, tem o direito de se reunir pacificamente. Então, isso são o quê? Direitos garantidos dentro de um Estado democrático de direito. Então, é uma limitação da atuação do Estado para garantir que o cidadão exerça alguns direitos. Então, se constitui um Estado constitucional e também um Estado democrático de direito. Então, vamos lá. Tendo como valores supremos, aí também traz no artigo 1º o que? Alguns princípios de valores supremos. São valores que a Constituição do Estado de Pernambuco preza. Então, o Estado de Pernambuco preza por esses valores. Ele tem como valor supremo o quê? A liberdade do cidadão, né? A justiça. Tem também pluralismo político como um dos valores supremos. Tem também dignidade da pessoa humana. Geralmente o pessoal argumenta que esse termo dignidade da pessoa humana vem no texto de lei, se torna de certa forma até redundante, né? Um pleonasmo, porque toda pessoa já é humana e tal. E observando isso, mas geralmente todos os professores e o pessoal continua falando e vem no texto de lei para se tornar de certa forma até mais aceito para o aluno ou o estudante assimilar o conteúdo. Então coloque no seu rascunho, na sua anotação e continue lendo como dignidade da pessoa humana. Não se importe com essa redundância aí, né? Também preza pelos valores de quê? Dos valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa. Então, esses são valores supremos do Estado de Pernambuco, da Constituição do Estado de Pernambuco, né? No artigo 2º, ele vai falar de territórios e vai falar da capital do Estado de Pernambuco. No artigo 2º, ele vai dizer que o território do Estado de Pernambuco é o mesmo território da antiga província, né? A província que era o território, né, na época, administrado por um enviado do Império de Portugal, que na época enviou para administrar a província de Pernambuco. E o território estabelecido na época da província é o mesmo hoje, se constitui no território de Pernambuco. Já a capital de Pernambuco, a Constituição diz que é Recife, a capital de Pernambuco, do parágrafo único do artigo 2º, diz que é Recife. Então o território é o mesmo da província, né? Ele vai trazer as características dos símbolos. Quais são os símbolos do Estado de Pernambuco? A Constituição vai dizer os 3 símbolos do Estado de Pernambuco. Vamos ver. É a bandeira, o escudo
o escudo e o hino em uso. E o hino em uso do Estado. O hino em uso do Estado. Então, são os 3 símbolos da Constituição do Estado de Pernambuco. A bandeira, o escudo e o hino em uso do Estado. O hino em uso do Estado. Agora vamos ao artigo 4º, que fala de alguns bens do Estado. E também ao artigo 5º, que trata de uma organização do Estado. Vamos lá. Ele trata dos bens do Estado. Dos bens do Estado. Né? No artigo 4º vai listar lá. Vai dizer que incluem-se como os bens do Estado, porque nesses as águas superficiais, águas subterrâneas, os afluentes, as águas emergentes, as águas em depósito também, os em depósito, ou seja, também os bens em depósito de águas, e ressalvados o quê? Tem essa observação, ressalvados as referentes à de obra pública, a obra da União, ressalvado as obras da União. Então, ressalvados esses bens como águas de obras da União, aí não pode ser considerado do Estado, né? Como bem do Estado. Essa é uma ressalva. E em todos os bens aqui, você tem que ter cuidado na ressalva. Na ressalva, quando os bens forem da União. Aí se excluem do Estado. 2. Também incluem-se como os bens do Estado, o que é que inclui? As áreas. As áreas de quê? De ilhas oceânicas e costeiras. Né? Também os arquipélagos, como o arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha é considerado um bem do Estado pela Constituição. Então, é o arquipélago de Fernando de Noronha. Né? As ilhas também são bens, são os patrimônios, são os bens do Estado. As ilhas fluviais e as lacustres, né? Também, como bem do Estado, nós temos as terras devolutas, são as terras devolutas. Né? Aquelas que o Estado, a União e outros entes não quiseram mais devolver para o Estado, e o Estado acabou assumindo lá as terras devolutas. As terras devolutas passam a ser o quê? Bens, né, estaduais. Passam a ser bens estaduais. Né? O inciso 5 diz ainda que os bens, né, que atualmente pertencem e os que vierem a pertencer são considerados bens do Estado. Os que atualmente pertencem, né, e os que vierem a pertencer são considerados bens do Estado. Aqui nesse tópico a Constituição quis prever, né, a entrada dos bens, quis proteger de forma geral os bens, né? De forma geral os bens do Estado, né? Já prevendo que os que vierem a ser atribuídos serão também os bens do Estado, né? Em relação aos bens imóveis, tem um detalhe que ele fala na Constituição, que os bens desafetados, né? Os bens imóveis desafetados, eles não serão alienados. Os bens imóveis desafetados de uso público, ou seja, ele vai deixar de ser usado pelo órgão público, eles não são fruto de alienação, não serão alienados, não vai sofrer alienação. Né? Agora, os bens imóveis, pode ocorrer o quê? Uma cessão dos bens imóveis, por meio de quê? De uma lei específica. Então, os bens imóveis públicos, os bens imóveis do Estado, podem ser cedidos para o uso, desde que ocorra o quê? Uma cessão de uso por lei específica, né? Com um prazo também estabelecido na lei, específica. Vai ter prazo e vai ter o tempo de uso, vai ter o tempo de cessão, né, daquele bem imóvel. Né? Agora vamos ao artigo 5º, que trata da organização do Estado. Vamos lá, pessoal, no artigo 5º, nós temos uma competência que é comum ao Estado e ao município, e também ele vai dizer que o Estado pode exercer, né, algumas competências, desde que ele não seja vedado por outra lei, por outro artigo, como a Constituição, como a Constituição Federal da República, né, que é a nossa Constituição, né, de 1988. Então ele vai dizer no artigo 5 que o Estado de Pernambuco pode exercer poderes, né, de forma que estejam explícita ou implicitamente. Então pode exercer poderes que estejam de forma explícita no texto da lei ou implicitamente, desde que não seja o quê? Vedado na Constituição Federal. Né? E também o Estado de Pernambuco, junto com os municípios, vai exercer uma competência comum entre o Estado e o município, para exercer o quê? Para exercer, de certa forma, e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições. Então vai zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições. Também tem competência comum o Estado e o município para cuidar de quê? Da saúde, da assistência e das pessoas com deficiência, de programas para pessoas com deficiência.
Também tem competência comum para proteger o quê? Os documentos, as obras, né? E os documentos, as obras, as benfeitorias, a situação de obras e documentos históricos, né? Artísticos, culturais, né? Históricos, artísticos e culturais. Então, tem essa competência comum, né? Tem essa competência comum. Também tem a competência comum para impedir o quê? A evasão e a destruição, né, dos bens públicos, de obras e de toda a parte dos bens do Estado ou do município. Então, é a competência comum para impedir essa evasão e destruição. Tem também uma competência comum para proporcionar o quê? A cultura, a educação e ciência. Cultura, educação e ciência, tanto no âmbito estadual como do município. Né? Também tem competência comum para proteger o quê? Proteger o meio ambiente que tem que ser o quê? Ecologicamente equilibrado, né? Como base na nossa Constituição Federal também. Né? Também tem a competência comum para preservar a floresta, a fauna e a flora. Então, vai preservar a floresta, a fauna e a flora. Né? Tem competência comum para fomentar o quê? É incentivar a agropecuária, né? E o abastecimento, né? De alimentos e de produtos. Também tem competência comum para fomentar o que? A agricultura familiar, incentivar a agricultura familiar. Também tem competência comum, no inciso 9, para a aplicação e a implementação de programas de moradia. Né? Também tem a competência comum no Estado e município para combater o quê? A pobreza. Combater a pobreza é a competência comum. Também tem competência comum para a exploração dos recursos hídricos, quanto aos recursos hídricos, tem a competência comum para regulamentar, acompanhar e fiscalizar, ou seja, registrar os recursos, acompanhar e fiscalizar. Registrar, acompanhar e fiscalizar. Né? Também tem competência comum para implementar a educação de segurança no trânsito. A educação de segurança no trânsito também tem competência comum. Também tem competência comum para combater a violência contra a mulher. Alteração recente, mais recente, que veio por meio de emenda à Constituição do Estado de Pernambuco, que visou o quê? Proteger a mulher. Então vai combater a violência contra a mulher. No inciso 14, vai combater a discriminação, o preconceito. Vai combater a discriminação e o preconceito de quê? De raça, cor, sexo, religião. Então vai combater tudo isso. É uma competência comum, tanto do Estado quanto do município. Tem que combater isso. Então, visto essa competência comum do Estado e do município, e que o Estado pode exercer poderes que estão explicitamente no texto ou implicitamente, desde que não sejam vedados pela Constituição Federal de 88. Então, visto isso, nós vamos agora responder as nossas questões para fixar o assunto. Lembrando, se você gostou do vídeo de hoje, curte, deixa aquele like, compartilha e vamos em frente rumo à sua aprovação na Polícia Penal de Pernambuco. Valeu! Ok, pessoal, vamos para a primeira questão. A Constituição do Estado de Pernambuco, de 5 de outubro de 1989, dispõe sobre os símbolos estaduais. Segundo a Constituição do Estado de Pernambuco, são símbolos. Letra A. Os militares em posição de continência até o último acorde do hino. Errado, né? Errado. B. A aprovação do hino estadual só pode ocorrer após a aprovação da Assembleia Legislativa. Errado também. C. O ensino desses símbolos é de uso obrigatório nas escolas públicas de Recife. Também está errado de acordo com a Constituição. Letra D. São símbolos estaduais. A bandeira, o escudo e o hino em uso no Estado. Correto. Tudo correto, como diz o nosso artigo 3º, da Constituição. Letra E. É possível o uso da marca de governo como símbolo estadual. Está errado. Agora vamos à segunda questão. Vamos lá, na segunda questão nós temos aqui a Constituição do Estado de Pernambuco, traz em seu preâmbulo algumas lições e compromissos. Entre eles temos a violação à democracia e fortalecimento do nacionalismo. Errado, né? Letra B. Tendo presentes as lições de civismo e solidariedade humana e compromisso de contribuição na busca da igualdade entre os cidadãos, da acessibilidade aos bens espirituais e materiais e da intocabilidade da democracia. Correto. Letra B, né? Nosso gabarito letra B. Agora letra C. Presunção da legitimidade, lições de civilidade. Errado, né? Não tem isso. Letra D. Exigibilidade, que vincula os demais agentes públicos de atuarem conforme o preâmbulo. Está errado, né? Não tem essa vinculação do preâmbulo. Ele não tem força normativa, né? Não tem eficiência normativa. Letra E. Promover uma sociedade
D. Justiça, liberal e solidária. Tá errado, né? Não prevê isso. Lá prevê uma sociedade justa, livre e solidária. E não justiça e liberal. Tá errado aí, né? Agora vamos à terceira questão. Pois bem, vamos lá na terceira questão. Nós temos que Pernambuco, parte integrante da República Federativa do Brasil, é um Estado constitucional e democrático de direito, tendo como valores supremos, ele quer saber os valores supremos. Então ele tem como valor supremo o controle das barreiras fiscais e sanitárias? Não. Letra B. A política de arrecadação de tributos estaduais e seu emprego de melhorias e ações sociais? Não. A letra C. A liberdade, a justiça, o pluralismo político, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Correto, né? Tudo certinho lá. Nosso gabarito, letra C. Agora vamos à letra D. A proteção da família e o aparelhamento das forças de segurança do Estado? Não. O Estado não prevê isso como valores supremos, né? Letra E. Valores sociais e incentivo do trabalho e da livre iniciativa? Valores sociais e incentivo do trabalho e da livre iniciativa? Os valores sociais não prevê isso como valores supremos. Nosso gabarito aqui, letra C. Vamos à quarta questão agora. Vamos lá. Na quarta questão, nós temos que a Constituição Estadual de Pernambuco, de 5 de outubro de 1989, dispõe que a competência comum do Estado e dos municípios, ou seja, dispõe que é competência comum dos Estados e dos municípios, zelar pela guarda desta Constituição, das leis e das instituições autocráticas. Não, né? Está errada a letra A, porque não é autocrática, e sim democrática. Letra B. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos e conservar o patrimônio público. E aí, vocês me dizem? Correto, né? Letra B, nosso gabarito. Letra C. Declarar a guerra após a consulta ao Conselho Nacional de Defesa? Errado, né? Está errado, isso aí não é previsto na Constituição Estadual. Letra D. Permitir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural? Está errado, né? Está errado é porque ele diz permitir e na verdade seria evitar, né? Evitar. Letra E. Proteger o meio ambiente, incentivando a poluição em qualquer de suas formas? Está errado, porque aí não seria incentivando a poluição, e sim tentando evitar a poluição, evitando, né? Nosso gabarito, letra B, na quarta questão. Muito obrigado. Se gostou do vídeo de hoje, curta, compartilha, deixa aquele like. E sábado estaremos com um novo vídeo. Até a próxima e rumo à sua aprovação na Polícia Penal de Pernambuco. Valeu!